Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Bom dia, queridos ouvintes, que a maravilhosa graça do nosso Deus continue sendo derramada abundantemente nas nossas vidas. Em Salmos 15, 1 e 2 nos diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Santo e eterno Deus, nosso bom e amado Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, pela noite que tivemos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter esse momento, essa intimidade com o Senhor, tendo toda a certeza de que as tuas santas e bondosas misericórdias foram renovadas em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso e misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama como somos, mesmo os imperfeitos, pecadores, negligentes, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos amado, ó Deus, com um amor incomparável. Nós te louvamos, ó Deus, porque em todos os momentos das nossas vidas, nós sentimos o teu agir, sentimos a tua mão a nos socorrer e a nos proteger. Ó Deus, visita, Pai, nesse momento a cada ouvinte. Continua, ó Deus, abençoando suas vidas, seus lares, suas famílias. E nesse momento que vamos ouvir a tua palavra, que ela fale, meu Deus, aos nossos corações e que venha de encontro às nossas necessidades espirituais. Continua conosco. É a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Olá, você que me ouve nesta Manhã com Deus. Eu quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 19, e apenas o versículo 2. E assim diz a palavra do Senhor. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas setorizam sua vida, pensando muitas vezes que a igreja é um lugar santo e todos os outros lugares são lugares profanos. Não é preciso ler tanto no Antigo Testamento para encontrar regras levíticas sobre santidade e espaço sagrado. O livro de Levítico está repleto dessas leis, dessas definições sobre a santidade e o espaço sagrado. Deus, por exemplo, exige santidade de Israel, ordenando-lhes repetidamente aquilo que nós lemos no capítulo 19, versículo 2. Sede santos, porque eu sou santo. Nós encontramos isso no capítulo 11, versículos 44 e 45. No capítulo 19, como nós lemos. O capítulo 20 também, o Senhor dá essa ordem para o seu povo. Mas como os rituais de purificação para a prática de parto e feridas na pele se relacionam com a santidade. Leis que tinham lá sobre purificação, sobre práticas de parto, de feridas, como que isso vai se relacionar com a santidade? No antigo Israel, pessoas, objetos e espaços podiam ser considerados santos ou comuns. O tabernáculo, por exemplo. O tabernáculo era sagrado porque era a morada de Deus. Portanto, o povo de Deus ele passava por extensos rituais de purificação antes de levar o seu sacrifício aos sacerdotes. O mandamento divino de ser santo se estendia também aos alimentos apropriados, o tratamento para infecções e tantas outras coisas. Algo tão insignificante quanto o mofo ou bolor encontrado em tecidos tinha que ser levado ao sacerdote. Isso está lá em Levítico 13, dos versículos 47 a 59. Embora não fossem questões de interesse moral, eram de grande importância espiritual para o povo de Deus. Os rituais para se aproximar de Deus eram um meio de lembrar a Israel que Deus não era comum. O autor de Levítico não presumiu que uma pessoa pudesse simplesmente seguir essas regras e estar perto de Deus. Deus estabeleceu seu relacionamento com o seu povo antes de impor essas exigências a eles. Antes de Israel ouvir e obedecer, ou até mesmo desobedecer, como nós lemos nas Escrituras, as leis dadas em Levítico, Deus ele repetidamente afirmou que ele era o Senhor, que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Nós vemos isso repetidas vezes. Deus afirmando que ele era o Deus deles, que tirou eles da terra do Egito. Veja que Israel foi estabelecido novamente como povo de Deus no Êxodo. Então, eles receberam diretrizes sobre como eles deveriam viver em relacionamento com Deus. Deus até mesmo ele proclama que ele é quem os torna santos. Não uma adesão à lei, mas o próprio Deus. Assim, mesmo em Levítico, Deus concede graça a um povo pecador, um povo indigno. A lei define como eles devem viver como povo de Deus. Veja que, como eu falei aqui, era um povo santo, um povo separado, assim como Deus é santo. Jesus, no entanto, ele mudou as regras. Ele entrou na criação. Ele tornou-se o sacrifício supremo e abriu um caminho, o único caminho para a humanidade encontrar com Deus. Aqueles com doenças de pele vinham a Jesus em busca de cura, restauração. Eles eram restaurados na sociedade.
Paulo pregava que Jesus ele purificava todos os alimentos e pessoas, que a circuncisão do coração, esta era a verdadeira circuncisão. O Novo Testamento testemunha que Deus ele santifica o seu povo por meio de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, como que nós vivemos como pessoas que foram santificadas por Cristo? Como povo de Deus, nós recebemos diretrizes em todas as Escrituras sobre como tratar os outros, como usar nossas palavras e como controlar nossos pensamentos. No entanto, não fazemos isso por conta própria. O Espírito de Deus agora habita em nós. Nós somos o seu templo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, ele nos afirma isso. Lá ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que afirmação maravilhosa. E ele realiza essa obra em nós, para que possamos viver como discípulos em todos os momentos e em todos os lugares. Com o tempo, o relacionamento nos transforma e nos comportamos de maneira diferente. Mas, o mais importante, Jesus nos transforma em novas criaturas, que refletem agora a sua santidade. Não importa onde nós estejamos, não há mais, como eu falei aqui no começo, os departamentos, não tem como departamentizar onde nós estamos. Nós levamos, nós refletimos a santidade de Cristo Jesus. E Paulo deixou isso bem claro em 2 Coríntios 5,17. Ele disse lá que nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Paulo está dizendo que em Cristo uma transformação radical acontece. Não apenas uma mudança de comportamento. Nós temos agora uma nova identidade. A velha natureza essa dominada pelo pecado, ela foi crucificada com Cristo. E agora nós vivemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 4. E veja que esta obra é obra de Jesus e não nossa. É Ele quem transforma. Nós somos alvos da graça regeneradora. Essa transformação, ela começa na conversão. Quando o Espírito Santo ele regenera, quando ele dá nova vida ao pecador. E essa transformação, ela continua ao longo da vida, pela santificação. Nós temos realmente que demonstrar frutos de arrependimento, santificação. Irmãos, Jesus, ele não apenas perdoa, mas ele transforma. Ele não nos salva para nos deixar do mesmo jeito. Ele nos faz novas criaturas. E como novas criaturas, novos seres, com um novo coração, um novo desejo e uma nova missão. Que missão é essa? Refletir a beleza da sua santidade, onde quer que Ele nos coloque. Que encorajamento nós temos? Encorajamento porque isso encoraja aquela pessoa que se sente deslocada no ambiente que vive. Talvez se sinta a única luz no local em que está inserida, mas não importa onde está. Cristo está nele. E se Cristo está nele, ali haverá luz. Que bendita palavra. Que bênção saber que realmente Cristo está conosco, que o Espírito de Deus habita em nós e que onde nós estamos, nós podemos realmente demonstrar, nós podemos refletir essa santidade de Cristo, porque Ele nos transformou. Não somente mudou nossa vida, mas nos deu uma nova identidade. Que Deus realmente seja glorificado na sua vida, que Deus seja glorificado na vida de cada um que ouve essa mensagem. Deus assim vos abençoe. Cristo da cruz.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um programa. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi proclamada. Que ela, ó Deus, venha cair como uma boa semente em uma boa terra e que haja frutos e frutos dignos de arrependimento. Contempla os nossos ouvintes. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.